Esta é uma regravação do testemunho contado pelo saudoso irmão Josué Piro, um dos primeiros crentes da congregação cristã no Brasil. A obra de Deus começou nos Estados Unidos. Era um servo de Deus, presbítero de uma outra denominação religiosa. Ele estava lendo a palavra de Deus um dia, em Colossenses, capítulo 2. Compreendeu então que a graça de Deus não era só escrita em um livro, permanecendo em letra, mas que se a buscássemos, receberíamos ela também dentro dos nossos corações. Então ele buscou o Senhor de joelhos, dizendo: Senhor, se essa palavra não é só para ficar em letra, mas sim nos nossos corações e manifestada também em nossas bocas, então cumpre isso no nosso meio. Então ele sentiu de convidar mais alguns irmãos daquela denominação religiosa, na qual ele era presbítero, e assim eles se reuniram. E o Senhor, cheio de misericórdia, fez com que eles lessem aquela palavra, Colossenses capítulo 2. E o Senhor se manifestou com as suas promessas, dizendo que não ficaria só no livro, mas que se manifestaria em espírito para todo o povo que cresce. E assim foi. E Deus mostrou naquele mesmo dia que estavam reunidos, manifestando as suas promessas na boca de uma irmã, dizendo que aqui na América do Sul, no Brasil, tinha um grande povo para o Senhor chamar, e que o irmão Luiz Franciscon não ficaria nos Estados Unidos apenas, mas que teria de vir para a América do Sul. Então ele veio para o Brasil, chegando antes na Argentina. Porém o Senhor fez saber de ele não parar. Chegando no Brasil, ficou hospedado em um hotel de São Paulo, em frente à Estação da Luz. Estando já hospedado, sentiu vontade de dar uma volta no jardim, que tinha logo ali próximo. Então, passeando pelo jardim, ele se deparou com alguns macacos e se assustou muito com aquelas criaturas. Na verdade, ele ficou horrorizado com aquilo, pois ele nunca antes tinha visto criaturas tão horríveis. Isto aconteceu porque ele era italiano e vivia nos Estados Unidos, lugares onde não há macacos. Então ele voltou imediatamente para o hotel e foi orar a Deus para pedir perdão por ter ido até aquele jardim. Ele estava muito triste e muito aborrecido por ter visto aqueles animais. Então ele orou a Deus e pediu perdão. Quando ele terminou de orar, o Senhor falou no coração dele: Meu servo, agora você volta até aquele jardim. Então ele disse: Senhor, eu fiquei muito aborrecido por ter visto aqueles animais tão horrendos. Parece gente que não é gente. Senhor, tenha piedade de mim. Mas o Senhor disse no coração dele: Volta no jardim de novo. Então ele voltou no jardim, e quando ele estava andando, encontrou um homem chamado Vicente Piavani, morador de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Este homem estava em São Paulo, como de costume, de tempos em tempos ia até a capital paulista para vender peles de animais, porque naquele dia ele tinha oferecido muitas e muitas vezes aquele produto que ele vendia. Porém, ele não conseguiu fechar negócio com ninguém. Então se sentou ali num banco do jardim e dizia ele em seus pensamentos: Se vier alguém aqui falar de Deus para mim, eu sou capaz de matar essa pessoa, porque o meu dinheiro acabou e eu trouxe essas peles para vender e não tem aceitação nenhuma. Naquele momento, o irmão Luiz Franciscon se aproximou dele e o cumprimentou em italiano e disse-lhe: Buongiorno. Esse homem respondeu: Buongiorno. Então eles começaram a conversar em italiano, pois esse homem era filho de italianos também. E o irmão Franciscon disse para ele: Me parece que o senhor está um pouco triste. Ele respondeu: Estou muito triste, muito aborrecido mesmo. Então o irmão Franciscon disse para ele: Olha, se o senhor crer, existe um Deus que conforta o coração do abatido e tira a tristeza dele, e que se encontra em angústia, ele livra da angústia e livra de todas as aflições. Então ele disse: Pois é, eu venho lá de Santo Antônio da Platina vender umas peles de animais curtidas, bonitas, peles de qualidade. Trabalhei o dia todo, ofereci para
todos os comércios e ninguém comprou nada de mim. E o meu dinheiro está acabando, quase terminando. E ainda dizem para mim que existe Deus. E eu já clamei para todos os santos e ninguém me responde. Então o irmão Franciscão disse para ele: não, nós fazemos orações em nome do Senhor Jesus para Deus. E Deus vai preparar todas as coisas para o senhor. O senhor crê que Deus pode resolver os seus problemas? O homem disse: bom, eu posso crer. Aí então dobraram os joelhos naquele jardim mesmo, ali perto de umas árvores, e o irmão Franciscão orou para aquele homem. E quando se levantaram da oração, o servo de Deus disse: olha, eu estou hospedado em um hotel aqui na frente. Depois o senhor me procura para a gente conversar um pouco mais. Então aquele homem saiu dali com um desejo de voltar em uma casa na rua Florencio de Abreu, uma casa de couro, e ofereceu as peles lá novamente, pois já havia estado ali. Quando ele chegou naquela casa em que ele já havia estado, ele disse para o proprietário: o senhor não se interessa em comprar essas peles? Aquele homem disse: desembrulha que eu quero ver. Então ele começou a mostrar aquelas peles novamente, e o proprietário da loja começou a perguntar: quanto custa essa? Essa custa tanto. E quanto custa essa? Essa custa tanto. E essa? Tanto. Aquele homem comprou toda aquela mercadoria. Então ele voltou para o jardim e foi até o hotel falar para o irmão Franciscão e disse-lhe: olha, a sua oração me valeu muito. A primeira loja que eu fui, eu vendi tudo. Na verdade, eu já tinha até estado lá, mas mesmo assim ele comprou todas as peles e eu nem pichinchou. Agora eu vou embarcar e vou me embora, mas eu quero que você faça uma visita lá na minha casa. Olha, para chegar lá, o senhor precisa tomar o trem da Sorocabana. O senhor vai descer em uma estaçãozinha chamada Campo Grande, antes de Ourinhos. Vai ter uma venda por ali. Então o senhor pergunta a eles e eles vão te informar aonde fica Santo Antônio da Platina. Aí então o senhor vai até a minha casa. Então aquele homem foi embora e o irmão Franciscão foi orar a Deus. E Deus disse para ele: daqui a 4 dias você pode embarcar para esse lugar. Assim o servo de Deus se preparou, porém tinha ele uma dor muito grande nos rins, mas não se importou com isso. Passados aqueles dias, ele embarcou para essa missão. Desceu na estaçãozinha chamada Campo Grande e perguntou para o dono daquela venda aonde ficava Santo Antônio da Platina. E foi informado de que distava a mais ou menos 70 quilômetros dali e de que sozinho ele não conseguiria chegar lá. Porém, esse homem lhe disse: eu tenho aqui um índio domesticado. O senhor me aluga 2 animais, um para ele e outro para o senhor. Ele vai te guiar até esse lugar. O saudoso irmão Franciscão havia sido soldado de cavalaria nos Estados Unidos. Portanto, não havia dificuldade para ele em montar em um animal. No outro dia, pela manhã, partiram rumo a Santo Antônio da Platina. O irmão Franciscão e aquele índio, montados cada um em seus cavalos. Quando estavam chegando em Santo Antônio da Platina, a esposa do senhor Vicente Piavani estava na janela. O senhor falou com ela e disse no coração dela: aqueles homens que estão vindo lá, um deles é o que orou pelo teu marido. Então ela correu para chamar o seu marido e disse: Vicente, aquele homem que fez oração para você lá em São Paulo está vindo aqui. Ele foi até a janela e disse: não pode ser. O que orou para mim era apenas um, e ali tem 2. Ela disse: não importa, um dos 2 é o que orou para você. Aí então eles chegaram e foram descendo uma montanha antes de chegar em Santo Antônio da Platina. E quando se aproximaram, um deles era de fato o irmão Franciscão. Por aqueles dias, o irmão Franciscão começou a fazer cultos em frente à igreja de Santo Antônio da Platina, em uma praça. E ao lado de baixo ficava a casa do Vicente Piavani. Era o mês de junho e chegou o dia da festa de Santo Antônio da Platina. Era no dia 13 de junho. O sacerdote daquele lugar estava muito bravo com aquele movimento e todo aquele alvoroço. O povo conta o irmão Franciscão que teve de passar a noite escondido na palha de arroz
todo molhado, porque ele teve que fugir e, quando fugia, caiu dentro de um rio. Mas ele não se importou com isso, porque o Senhor havia dito para ele: você não vai sair daqui antes de fazer um batismo. Então ele voltou para aquela casa. O Senhor preparou as almas e ele fez o batismo. E só daí então ele voltou para São Paulo. Chegando o servo de Deus em São Paulo, ele foi até um salão, uma barbearia, e perguntou para o barbeiro: por aqui tem alguém que se interessa em conhecer a graça de Deus? O barbeiro respondeu: eu tenho 2 clientes que vêm sempre aqui. Um deles vem toda quinta-feira fazer a barba. Eles são de uma religião e eu não sei bem te dizer, mas daqui a pouco eles vêm. O irmão Franciscão aguardou, até que eles chegaram. Então, logo um deles, chamado Felipe Pavan, chegou. Esse Felipe Pavan fez a barba e, quando terminou, o barbeiro apresentou ele para o irmão Franciscão e eles começaram a conversar sobre a graça de Deus. Esse Felipe Pavan era presbítero de uma igreja presbiteriana. Então, ele se levantou e o irmão Franciscão foi para sua casa, no qual havia cultos em uma salinha pequena, com 7 ou 8 banquinhos, mais ou menos. Tinha também um órgão e o irmão Felipe deu toda a liberdade para o servo de Deus levantar com a palavra. E esse foi muito bem, todos gostaram. Ele perguntou: que dia que tem culto aqui novamente? O irmão Felipe falou: nós gostamos tanto do culto que amanhã podemos fazer novamente. E assim foi sucessivamente por alguns dias. Porém, um daqueles dias, Deus mandou uma palavra e disse: é necessário que se busque os meus dons. Os meus dons não são só para ficarem dentro das Escrituras, tem que ser distribuído para o meu povo. É preciso receber o dom do Espírito Santo, e esse é de graça, não precisa pagar. Aquelas palavras serviram de veneno para aqueles homens que estavam ali, porque eles cantavam um hino que dizia mais ou menos assim: teu Espírito derrama, acreditando eles que o Senhor já estava com eles e que não era necessário os dons de Deus. Aquele homem, Felipe Pavan, ficou indignado por ouvir essas palavras, e no outro dia ele foi falar com os pastores na rua 24 de Maio, onde hoje é a Casa Manon. Antes era a Igreja Presbiteriana Central de São Paulo. Chegando lá, ele disse: tem um homem que veio dos Estados Unidos e que está congregando conosco. E estava muito bonito, tudo muito bom. Até que um dia ele falou para nós que nós necessitávamos buscar os dons de Deus, porque está escrito na palavra de Deus, e nós não concordamos com isso. Então, eu trouxe aqui a causa para vocês resolverem. No outro culto, vieram 5 homens daquela igreja, na rua Alfândega, no bairro do Brás, e se sentaram, um de cada lado do irmão Franciscão, e perguntaram para ele: da onde o senhor veio? O que o senhor veio fazer aqui? O senhor trouxe carta? E ele respondeu: eu vim dos Estados Unidos. O Senhor Jesus me enviou aqui, e eu não trouxe carta escrita por mãos de homens. A única carta que eu tenho é a carta espiritual, está dentro do meu coração. Aqueles homens disseram para ele: o Senhor não tem mais liberdade aqui. Então ele se levantou, passou a mão no guarda-chuvas, na sua capa e no seu chapéu. E antes de sair, ele disse: Deus vos abençoe. E foi-se embora. Porém, um homem que estava junto deles, que viria a ser tio do irmão João Finotti, chamado Antônio Lombardi, se levantou e saiu na direção oposta do irmão Franciscão. Ele deu a volta no quarteirão e, quando encontrou o irmão Franciscão, disse para ele: olha, os pastores te mandaram embora, mas eu não te mandei. Então venha para minha casa, porque lá tem lugar para nós fazermos os cultos. Assim foi. E aquele homem que chamou os pastores, o irmão Felipe Pavan, perdeu a paz. Mas perdeu a paz completamente. Ele começou a chorar dia e noite sem parar. Quando ia comer, as lágrimas caíam no prato. Ia dormir, não conseguia. Ia trabalhar, também não conseguia.
Ele trabalhava em uma serraria perto do Largo Coração de Jesus, próximo à Estação da Luz. Ele estava trabalhando lá e faziam quase 15 dias que ele não conseguia se alimentar bem e também não conseguia dormir bem. Então chegou perto dele um anjo, todo de branco, e se apresentou diante dele e disse assim: Filipe, você fez uma obra muito errada. Você tocou um servo de Deus de dentro da tua casa. Aquele servo de Deus deixou o trabalho, deixou a esposa, deixou os filhos e veio aqui para o Brasil ao meu mandado, porque eu tenho muito povo para chamar e converter aqui nessa nação, e você tocou ele da tua casa. Enquanto você não se reconciliar com o meu servo, a paz não volta em ti. Você vai ir de mal a pior até a sepultura. O irmão Filipe Pavan teve essa visão, que certamente era um anjo que o Senhor enviou para falar com ele. Isso era por volta das 2 horas da tarde, e quando foi 5 horas da tarde, ele deixou as máquinas de trabalho e, ao invés de ir para casa, foi até a casa do irmão Antônio e encontrou o nosso irmão Franciscão lá na casa do irmão Antônio, pois ele estava hospedado ali. Quando o irmão Filipe Pavan viu o irmão Franciscão, ele abraçou no pescoço e não soltava mais. E começou a chorar. Ele chorava muito e pedia perdão ao servo de Deus. E disse assim: venha para minha casa, lá tem muito lugar e nós vamos fazer cultos lá de novo. Os pastores que fiquem lá no canto deles. A casa é minha e lá sou eu que mando. Vamos servir a Deus. Assim o irmão Franciscão foi até a casa do irmão Filipe Pavan novamente e novamente começaram a fazer os cultos. Mas aqueles pastores ficaram muito indignados com isso. Arrumaram uma carroça e foram lá e recolheram os bancos, o órgão e as mesinhas que ficavam por lado de fora. E foram todos embora, deixando a sala vazia. O irmão Franciscão perguntou: Irmão Filipe, teria por aqui algum caixote para comprar, para que nós pudéssemos fazer bancos? Tem sim. Claro, irmão, tem uns caixotes de cebola. Naqueles tempos, os caixotes de cebola eram bastante grandes. Então, tiravam umas partes e faziam um tipo de banco. Então, compraram diversos caixotes de madeira e fizeram ali alguns bancos para a Irmandade congregar. E, congregando ali, Deus abençoou muito. Depois disso, Deus mandou esse servo para o bairro da Lapa. E fizeram um culto no meio do mato. E alguns que assistiram o culto contaram para um senhor que era chamado de Italiano, um homem bastante mau, violento, deixava a família até passar fome. E uma mulher chamada Necleta falou para ele: tem um homem aí que vem fazer um culto bonito e a gente chora. Então esse italiano Piro, que veio a ser meu pai, foi assistir o culto. Quando o culto acabou, ele perguntou para o irmão: por que o senhor veio fazer culto nesse lugar? É porque, por enquanto, não temos outro lugar, até que Deus prepare algum outro lugar. Então, venha para minha casa. Então os irmãos começaram a fazer cultos lá na minha casa, todos os domingos, e não demorou muito para que aquele povo que não servia a Deus ficasse muito furioso. E um dia se ajuntou uma grande multidão para apedrejar o servo de Deus após o culto. Mas ele saiu pelo meio deles sem que eles percebessem. E depois alguém que viu o irmão Franciscão sair, disse que ele saiu acompanhado por 2 meninos, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Isso confundiu aquele povo, porque achavam que ele estava sozinho. E quando ele saiu, saiu com 2 meninos. Por certo, 2 anjos que o Senhor enviou para proteger o servo de Deus. E depois que ele saiu, o povo revistou a casa toda para procurar ele, porque não estavam felizes com aqueles cultos de louvor a Deus. Depois de algum tempo, o Senhor libertou aquele povo para servir a Deus. Passados alguns dias, o Senhor disse para o irmão Franciscão: a irmã Mariana vai ter um bebê, que vai se chamar Josué. Este Josué sou eu mesmo que estou contando essa parte, porque esta parte eu não só ouvi dos meus pais, como também do próprio irmão Franciscão, porquanto tive o privilégio de viajar com ele para o norte do Paraná, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e várias outras localidades.
E assim foi o começo da obra de Deus. E Ele tem feito muitas obras. Libertou meu irmão, que era paralisado, vivia dentro de uma bacia, apoiado por travesseiros, porque não podia nem ficar sentado, nem em pé. Mas Deus libertou ele por completo. E depois que a obra de Deus começou na Lapa, tinha algumas mocinhas que eram testemunhadas. Elas estavam na beira do rio Tietê lavando roupas, perto da ponte da Lapa. Aliás, naquele tempo, não era ponte, era uma balsa. Elas estavam lavando roupa por ali. Quando uma moça foi tirar uma roupa da água, essa moça se assustou muito, porque algo tinha enroscado ali, e ela pensou que era um cadáver, e assustada ela começou a correr. E o vestido dela enroscou em algum arame que estava por ali, e com o susto ela perdeu a fala, ficou muda. Mas o Senhor passou por lá e libertou ela também. Tinha uma outra irmã que se chamava Maria. Ela creu no Senhor. Essa era cega e Deus libertou ela da cegueira por completo, também restituindo a sua visão, e assim Deus foi operando obras maravilhosas. O meu avô foi conversar com a família Oliva, que vivia no Bom Retiro. Eles eram conhecidos de meu pai de quando carpiam café. Então, meu avô foi lá e se queixou do meu pai, dizendo: meu filho agora está louco. Ele fica com a Bíblia para cima e para baixo, e aonde vai, ele fica falando de Deus. Na verdade, meu pai não estava louco. Ele estava convertido ao Senhor Jesus e tinha prazer de que aquilo que ele recebeu passasse também para os demais. Então eles vieram ver o que tinha acontecido com meu pai. Passaram um dia inteiro e uma noite na nossa casa. No outro dia, às 11 horas da manhã, eles foram embora convertidos ao Senhor Jesus. E Deus começou a sua obra no bairro do Bom Retiro. E tem tantas outras obras que Deus fez, mas foi assim que Deus começou a sua obra no Paraná e em São Paulo no ano de 1910, dando Deus a revelação ao irmão Franciscon, o qual deu testemunho para o irmão Vicente Piavani na Estação da Luz. Depois ele foi para o Paraná e fez o primeiro batismo em Santo Antônio da Platina. Deus chamou 11 almas. Em seguida, ele voltou para São Paulo e deu testemunho da graça para o irmão Felipe Pavan. E assim começou a obra de Deus na Rua da Alfândega, perto do Mercadão. Depois Deus enviou o seu servo na Lapa, o qual fez um culto no campo, onde hoje é a fábrica de papel, a Companhia de Melhoramento de São Paulo. Depois o meu pai recebeu ele em sua casa, onde morávamos na Vila Constância. Ali começou os cultos, até que Deus preparou um lugar maior, que foi na Lapa de Baixo, na casa de uma família calabresa. Esse irmão depois passou a ser diácono na Lapa. Chamava-se irmão Chico Mazei. Esses acontecimentos foram em 1910 e 1911. Eu nasci nessa época, no dia 21 de junho de 1911. E estou servindo ao Senhor até hoje. São 71 anos e meio servindo ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, esse é o testemunho do saudoso irmão Josué Piro, que eu li aqui, esse texto, e eu acredito que, segundo alguma informação, esse servo de Deus foi até cooperador, ele conheceu pessoalmente o irmão Franciscon, portanto, como diz aqui em cima, ele até fez viagens, com esse servo de Deus. E é muita coisa bonita, irmãos, no textuário aqui que eu li, e também na história. E tem uma coisa interessante, que o servo de Deus, irmão Luiz Franciscon, ele sai dos Estados Unidos e ele deixa a sua família, deixa o seu emprego, deixa tudo, irmão? Sua casa, seu lazer, sua vida, para vir aqui para o Brasil, isso há mais de 100 anos atrás, cumprir aquilo que o Senhor mandou ele cumprir. Quando ele chegou aqui, o presidente do Brasil era o Hermes da Fonseca, que concorreu com o Rui Barbosa na época. O Hermes da Fonseca era um marechal, e o Rui Barbosa era um jurista. Então foi a eleição da pena contra a espada, uma coisa bacana de se lembrar, sim. E lá nos Estados Unidos era o Roosevelt, e esse país, os Estados Unidos, até hoje,
muito desenvolvido. Naquela época era o início do rádio, a Ford também estava iniciando aí as suas atividades, né, em questão de automóveis. Então a gente começa a olhar para a história e começa a ver tudo isso que o servo de Deus foi deixando para trás para poder vir aqui no Brasil e passar por tudo isso. A gente vai acompanhando aí ele, né, no áudio. Os irmãos podem, até eu vou gravar mais uma obra aí, como que foi o início, né? Isso está relatado no nosso livrinho que a gente tem na congregação. O sofrimento que foi para o servo de Deus deixar tudo aquilo para vir para cá. Essa viagem para Santo Antônio da Platina, ser acompanhado de um índio, né, na época. Então nós vamos perceber bastante dificuldade, o servo de Deus com dor no rim, né? Mesmo assim ele fez aquilo que o Senhor permitiu, e depois que ele cumpriu a missão dele, ele voltou lá para os Estados Unidos, e hoje a gente vê a congregação cristã no Brasil, não só no Brasil, mas a nível mundo, né? Uma única obra, irmãos. Não existe congregação cristã no Brasil do Paraná, nem de São Paulo, nem do Rio Grande do Sul, nem da Argentina, não. Congregação cristã é um único povo. Respeitamos, né, evidentemente, todas as denominações, mas estamos falando essa curiosidade aqui da nossa igreja, a qual congregamos, né? É um único povo. Onde nós vamos é o mesmo sentimento, a mesma comunhão, o mesmo amor, a mesma saudação, os mesmos inários. E tudo isso é uma coisa muito bonita que nunca se desligou, né? Então o servo de Deus vai lá no começo, no Paraná, e depois vai para São Paulo. Então aquele mesmo povo que estava lá no Paraná, aquelas 11 primeiras almas, eles têm a mesma comunhão com os irmãos lá de São Paulo, com o irmão Felipe Pavan, e a mesma comunhão com o irmão Vicente Piavani. Todos a mesma comunhão. Isso é algo muito bonito de ser elencado aqui. E na sequência nós vamos gravar mais áudios. Se os irmãos tiverem mais alguma informação a respeito desse servo de Deus, irmão Piro, né? Josué Piro, ou mais alguma informação, os irmãos deixem no comentário. Não esqueçam de deixar um like, um joinha aí, clica no joinha, tá bom? Isso para incentivar o nosso trabalho aqui, que é bastante trabalhoso também. Deus abençoe os irmãos, a paz de Deus.